Olá, você, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Nós iremos aprender agora como adicionar esse efeito que vocês estão visualizando nesta imagem, né? Que a gente conhece como um efeito de transição. Então, você tem uma imagem, como vocês podem visualizar aqui, que está sobreposta à outra. Deixa eu ocultar ela. Ó, ela, no fundo dela é desta forma. E você gostaria de adicionar esse efeito de transparência aqui. Então eu tenho uma transição de uma imagem de forma suave entre duas fotos distintas. Então a primeira coisa que você precisa saber para poder fazer isso, novamente, voltando aqui, conforme na aula anterior, quanto mais qualidade, melhor, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês um site muito legal que vocês podem baixar imagens gratuitas, sem direitos autorais, para vocês poderem utilizar nos projetos de vocês. E o mais legal é que são imagens de altíssima qualidade. Isso favorece muito para a construção do seu projeto. No nosso caso aqui, eu vou deixar no link da descrição tanto o link da imagem como as imagens que eu irei trabalhar, tá? As imagens são de um render que eu fiz já há algum tempo, e desse céu aqui. Então a primeira coisa que você tem que saber para poder construir esse projeto aqui é o tamanho da imagem que você vai utilizar. Então no meu caso eu deixei ela bem nesse formato de retrato mesmo, tá? De portrait, justamente pelo fato para vocês conseguirem visualizar o efeito de transição de uma imagem em outra, tá? Como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, eu vou começar um novo projeto aqui, File, né, arquivo New, novo. Aqui na opção de Width, que é a largura, tá? Lembre-se sempre de marcar a opção Pixels, né? Porque nós estamos trabalhando com pixels na edição da nossa imagem. Então você vai colocar, eu vou colocar 1080. E a altura, height, eu vou colocar 1920, tá? Porque realmente eu quero trabalhar com o tipo retrato. Na parte de resolução, eu sempre coloco 300 pixels por polegada, tá? Porque a imagem fica com uma maior qualidade de renderização. No caso de você ter uma imagem que necessariamente você precisa que ela seja com um tamanho menor de arquivo, obrigatoriamente você tem que selecionar uma resolução um pouco inferior a isso. Geralmente o padrão usado no Photoshop é 72 pixels por polegada, tá? Agora eu clico aqui em Create, criar. Então eu tenho aqui a minha parte de trabalho. Então como que eu vou trazer as imagens aqui? São várias as formas. Você pode vir aqui no teu arquivo, se você quiser, tá? Selecionar a imagem que você quer, clicar e simplesmente arrastar aqui para dentro do Photoshop, tá? Como eu fiz aqui. É uma opção se você quiser. No meu caso, o que eu vou fazer? Como eu gostaria que essa imagem viesse com toda a qualidade dela dentro do meu projeto, eu abri os dois arquivos, tá? Tanto esse como este com o Photoshop. Então, você vem aqui em cima do arquivo, clica com o botão direito do mouse e seleciona a opção Abrir com Adobe Photoshop, para você visualizar tanto esta imagem como o render que eu vou disponibilizar para vocês, né? Olha só o tamanho do render, ó, 129 MB, uma imagem BMP de altíssima qualidade. Ok, feito isso, o próximo passo depois que você abriu essas duas imagens, tá? É você trazer elas para dentro desse projeto aqui novo que eu criei. Como que eu faço isso? Então, vamos começar, tá? Pelo plano de fundo, o Natural Sky, já que ele vai ficar atrás da imagem do render. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, vir aqui na opção do cadeadinho, tá? Clica uma vez em cima dele, se você estiver trabalhando com a versão CC 2017, é apenas um clique. Em versões anteriores do Photoshop é duplo clique. Clica uma vez, ele desativa o cadeado e eu posso trabalhar agora com a imagem. Eu vou pegar a ferramenta de mover, né? O atalho dela é V. E o que eu vou fazer? Nesta guia aqui em cima, eu vou clicar no nome dela, ficar segurando e arrastar, para que ela saia, ela fique flutuando, fique uma janela flutuando aqui. E aqui no meu projeto que eu selecionar, eu vou fazer assim, ó. Clico aqui na janela. Com o Ctrl Alt, eu clico, mantenho pressionado e arrasto a minha imagem para dentro aqui do meu projeto.
ele vai copiar a imagem com todas as suas propriedades de camada, de cores, de canal, aqui nesse novo projeto que eu criei, tá? Feito isso, qual que é o próximo passo? Então, no meu caso, eu não vou mais ocupar essa imagem, então eu posso simplesmente fechar ela. Mas vamos imaginar que mais para frente você precisa utilizar alguma coisa assim. Como que eu faço para trazer esta janela aqui, que está flutuando novamente na minha região de desenho? Você simplesmente clica, mantém pressionado, tá? E arrasta novamente aqui em cima, ó. Quando você soltar, ele vai voltar. Você pode também mover ele de lugar. Ah, eu quero que o céu fique aqui do lado do render. Ótimo, tá? Então você vai ter isto daqui neste primeiro momento. Você vai repetir o mesmo processo. Você clica, mantém pressionado agora a imagem do render, tá? O meu projeto está aqui. Mesma coisa. No meu caso aqui, eu posso visualizar na camada, porque como eu estou com essa janela, embora ela esteja flutuando, eu visualizo as propriedades dela. Se eu clicar aqui no outro projeto aqui de trás, ó, eu visualizo as propriedades dele. Então, eu vou clicar nesta janela da frente, a minha camada já está desbloqueada. Eu simplesmente, com a mesma ferramenta mover, a Move, Ctrl Alt para duplicar, clica, fica pressionando e arrasta aqui em cima. Eu vou ter a minha imagem aqui em cima. Ótimo, eu vou voltar essa imagem então, aqui, onde ela estava. Ok. Então, nesse projeto aqui que eu vou trabalhar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser diminuir o tamanho dessa imagem, desse render, né? Ó, como você pode observar, ela ficou muito grande. Para isso, o que você faz? Você simplesmente dá o comando Ctrl T, que é para você transformar a tua forma, né? Você vai arrastar ela, ó, com essa parte aqui do canto inferior esquerdo, bem ajustado, encaixado aqui no teu canvas, que é a região da imagem que você trabalha. Nesse caso, toda essa região aqui. Com o Shift, mantém pressionado para ele manter as proporções. Você clica lá no cantinho, fica segurando e arrasta, tá? Você já pode ampliar o teu zoom, né? Lembrando, para ampliar o zoom, mantenha a tecla Alt pressionada, tá? E usa a opção do scroll do mouse, que é a rodinha aí. Tá? Redimensionei? Ótimo. Agora é só eu clicar em confirmar ou dar um Enter, tá? Tanto faz. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou ocultar essa opção clicando nesse olho que aparece aqui na frente da camada. Eu vou ocultar ela porque eu já trabalhei com ela. E vou trabalhar agora com a camada que ficou aqui atrás, tá? Então, mesma coisa, né? Ela está um pouco menor do que a região que eu gostaria de utilizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar ela no canto aqui superior esquerdo. Novamente, eu vou diminuir um pouco o zoom aqui. Comando Ctrl T para transformar a forma. Mesmo recurso que eu utilizei agora há pouco. Então, eu vou clicar com o Shift para ele manter as proporções e vou arrastar. Por que eu não estou dimensionando esta imagem bem certinho como eu fiz com a outra em relação a esta parte inferior? Porque no meu caso eu gostaria de utilizar apenas o céu que está aqui. Então eu não vou utilizar essa parte de baixo, então eu aproveito, tá, a usar a parte de cima apenas do céu. Então eu não vou usar esta parte inferior. Para isso eu vou arrumar aqui, trazer onde mais ou menos eu gostaria, que é a parte da iluminação do céu. E com isso eu confirmo lá em cima, ou dou um Enter, tá? Ok, então agora eu posso ativar novamente a visualização da camada que estava oculta, tá? Posso inclusive movimentar essa outra camada aqui para ver qual que fica a opção mais interessante para mim, ó. Eu posso arrastar ela se eu quiser, né? Eu vou manter essa daqui mais ou menos. Ótimo. Qual que é o próximo passo? Esconder esta imagem que está aqui embaixo, certo? Parte dela vai ser oculta. Só que eu não vou apagar. Por quê? Quando eu apago, eu mantenho, eu perco, na verdade, a informação daquela imagem. Então, o ideal é você não utilizar a borracha. A borracha só é utilizada nos casos em que você não se importa com aquela informação de imagem que será perdida. No nosso caso, nós não podemos perder a informação, porque se eu quiser mais tarde utilizar essa imagem, eu posso, desde que eu não apague ela, né? Não utilize a ferramenta Erase, que é a borracha. Então, o que nós iremos fazer?
nós iremos criar uma máscara, né? Então eu vou selecionar essa camada aqui. O ideal sempre que você procure trabalhar com nomeação das camadas, né? No meu caso aqui eu não vou trabalhar, mas se você quiser, vem aqui em cima e dá um duplo clique em cima da camada, coloco, por exemplo, como sky, né? De céu. Aí dá um enter. Aí aqui você vem como duplo clique, coloca render e dá um enter. O ideal é que você sempre procure trabalhar com nomes e camadas. Os meus vídeos, a maioria deles eu não faço isso porque são simples, mas o ideal sempre é você trabalhar, porque você tem que considerar que uma pessoa poderá acessar o seu arquivo, precisar do seu arquivo e ela não pode ficar perdida, ela tem que saber o que é cada elemento. Então o ideal é que você procure organizar sempre as suas camadas, agrupá-las, né? Só lembrando aqui, pessoal, que talvez tenha esquecido já, seleciona as camadas com Shift, né? E dá um Ctrl G para agrupar, se for o caso. Aqui não é o caso, né? Aí você pode nomear esse grupo, por exemplo, esse daqui é o grupo da transição, né? Que são as imagens, uma transição de uma imagem para outra, por exemplo. Então o ideal é sempre você organizar desta forma, tá? Bom, continuando aqui. Então, o que eu vou fazer? Na parte de render, né? No meu render, eu vou selecionar, criar aqui para ele uma máscara. Então, eu venho simplesmente e crio uma máscara, tá? Criei uma máscara para esta imagem. Veja que ela já está selecionada. Eu não selecionei. Se eu clicar aqui em cima do ícone da imagem, ele seleciona a minha imagem. Se eu clicar em cima do ícone da máscara, ele seleciona para mim a minha máscara. Correto. Depois que eu selecionei a máscara, qual que é o próximo passo? Você tem que esconder parte desta imagem que está aqui, que é a máscara que eu selecionei. Só que você não pode simplesmente ocultar sem a suavização. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a ferramenta Brush, que é o pincel, tá? Letra B, aqui no menu do lado esquerdo ela está localizado neste canto na nossa caixa de ferramentas, tá? O que você vai fazer? Você vai escolher, você pode observar que ele alterna entre os tons preto e branco, quando eu escolho a opção da máscara, né? Se não estiver, você tem que configurar, mas geralmente ele vem por padrão assim. Você seleciona a máscara, olha, ele automaticamente vem as cores do brush como preto e branco. Mesma coisa aqui, quando eu seleciono uma imagem, ó, veja que quando eu seleciono a imagem, ele apareceu as cores que eu utilizei por último, certo? Então, não é essa opção que eu quero a máscara mesmo, eu vou ocultar parte desse objeto. Então, com o brush selecionado, só lembrando também outra opção do cursor que não aparece, né? Ah, mas o meu cursor do Photoshop não está aparecendo assim, né? É como no caso do brush aqui, como uma esfera. É só a tecla Caps Lock, tá? Quando ela está ativa, ele oculta o formato do brush. Se você desativa ela, né, o Caps Lock desativado, ali volta a aparecer o formato do brush. O que você vai fazer? Clica com o botão direito aí na região de seleção e seleciona qualquer brush, preferencialmente como este daqui, que tem essa suavização ao redor aqui dele, tá? Esse brush mais sólido, mais bem definido, não é interessante usar, vai ficar aparecendo um recorte na tua imagem. Então, nós criamos um efeito de transição. Então, por isso que nós selecionamos este brush que a gente fala que é um brush mais soft, mais suave, tá? Feito isso, dá um Enter para confirmar a seleção desse brush. O que você vai fazer? Você vai inicialmente, vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do brush, né? Os atalhos são aqui no teclado, eles ficam localizados perto do Enter aqui, que são os ícones da chave, né? Tanto abre chave como fecha chave. Fica junto também com os colchetes, abre colchete, fecha colchete, tá? Então, esse é o atalho do teclado. Então, abre chave ou abre colchete, ele diminui o tamanho do pincel. E o fecha chave, fecha colchete, ele aumenta o tamanho do pincel, do brush. Ótimo, o que eu vou fazer? Quando você seleciona o brush na cor preta, que é para esconder os pixels, tá? Você vem aqui em cima e seleciona a opacidade inicialmente para 100%, tá? Verifique se depois que você selecionou a opacidade, o modo que ele está é o modo normal. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai ocultar e utilizar o brush no modo que ele veio padrão configurado. Por que nós temos que fazer isso primeiro? Porque nós temos que pegar a primeira parte da nossa imagem, tá? E passar o brush aqui por cima, para ele criar esse efeito aqui, ó.
tá? Não precisa ser bem retinho, mas quanto mais, melhor, tá? Por que nós precisamos fazer isso? Porque ele não pode ficar marcado. Então, eu tenho que eliminar 100% da margem dessa imagem que está bem definida. Depois que você fez isso, qual que é o próximo passo? Nós iremos aumentar, diminuir, aliás, desculpe, a opacidade, né? Vamos colocar aqui mais ou menos uns 55%. E vamos ampliar o tamanho do brush, tá? Por que nós fizemos isso? Porque você não vai passar agora todo o brush aqui por cima da imagem. Você vai passar apenas parte da borda dele, tá? Então, você vai vir aqui, clicar e arrastar, ó. Nossa, mas ele quase não removeu nada. É assim mesmo, tá? Você vai remover agora, ó. Cliquei, arrastei, solta. Clique e arrasta. No meu caso, como eu estou utilizando uma tablet, tá? O efeito de suavidade, ele fica melhor. Mas no caso do mouse, é só você trabalhar com opacidade. Caso ele apague muita parte da imagem sem ficar esse efeito de transparência aqui, tá? É só você vir aqui e diminuir ainda mais o opacity, que é a opacidade, que vai ficar tudo certo, né? Mas e se estiver dando algum problema? O que você pode fazer? Como nas nossas aulas nós estamos utilizando o layout de Painting, né? Painting, na verdade, não tem necessidade de você configurar, né, o teu brush, mas no caso de você precisar, então você tem que selecionar essa opção aqui, tá? Que são os brush presets, que servem para que já vem pré-configurado. Então, essa configuração de brush aqui permite você selecionar muitas e diversas opções que ele tem aqui dentro. Por exemplo, se você trabalha com ilustração, você pode selecionar o brush e configurar ele como lápis, um efeito de lápis nele, fica bem legal, mas novamente falando, né? Se você tem uma tablet, essas opções elas são muito mais ampliadas, elas fazem muito mais sentido quando você está trabalhando com uma tablet. Mas mesmo trabalhando com o mouse, você já consegue alguns efeitos bem legais. Certo, o que é esse efeito soft que eu tô falando, né? Esse efeito de suavização que ele colocou aqui. Está configurado aqui quando você clica na opção Brush Tip Shape, né? Que é o formato que ele vai dar pro teu brush. Aqui embaixo você tem essa opção, o Hardness, né? O que o Hardness faz? Ó, se eu aumentar ele, eu vou deixar ele 100%, você vai observar que ele deixou as bordas aqui do meu brush bem definidas. Se eu aumento o Hardness, proporcionalmente é obrigatório eu reduzir o Spacing. Então, eu simplesmente clico e arrasto, ó. O que é o Spacing? É o espaçamento entre os brushes. Então, imagine que eu estou carimbando várias vezes em sequência. Quando você clica, fica pressionando e arrasta, é isso que o Photoshop entende. Ele vai replicando o formato do teu brush em sequência. Feito isso, então o spacing você automaticamente diminui à medida que você amplia o hardness, tá? Que é para deixar a borda bem definida. Se eu deixar o meu hardness em 0%, tá? O spacing eu aumento. Por que eu tenho que aumentar o meu spacing? Para que ele aumente o efeito de suavidade das bordas, tá? Então, quem faz isso para mim é essa opção aqui, o hardness, tá? O hardness em conjunto com o spacing. Então, por isso que eu pedi no início do vídeo aqui para você clicar com o botão direito e selecionar a opção de suavização, tá? Feito isso, era o nosso principal objetivo aqui, tá? Você trabalhar entre o efeito de uma imagem e outra, né? Tá, e no caso de, por exemplo, eu quiser adicionar um filtro para esse render aqui, né? Eu não quero deixar, por exemplo, ele bem definido. Aí você pode ajustar a saturação, né? Que eu mostrei no vídeo anterior, imagem, ajuste a saturação, por exemplo. Você pode alterar a vibração da cor para que ela fique mais forte ou mais clara. Você pode colocar uma tonalização HDR, que eu gosto bastante de trabalhar com a tonalização HDR, porque ela deixa as imagens com os pixels assim muito mais vivos, as cores ficam mais vibrantes, mais fortes. Eu acho que isso fica legal. Ele define mais as sombras. Então, se você tem uma textura lá de um ladrilho, por exemplo, ele vai deixar os contornos bem definidos dos ladrilhos.
E sempre que você colocar esse efeito, ele vai perguntar: você quer continuar com esse efeito? Sim. Porque o que ele fala? Ele fala que ele irá achatar o documento, ou seja, existem algumas propriedades das imagens, isso eu posso abordar mais para frente, que são relacionadas ao achatamento dessas imagens, mas isso a gente trabalha mais para frente, tá? Você quer realmente continuar? Então, sim, você quer continuar. Ó, ele aplica o efeito de filtro em toda a imagem, olha só. Ele achatou a imagem, transformou essa imagem em uma só, e ele aplica esse efeito, ó. Você pode colocar o quanto você quer de raio de aplicar no filtro dessa imagem, tá? A força desse filtro, ó. Você pode ampliar também a força desse filtro, tá? Você pode alterar o gama, né? O que é o gama? O tom. Quanto menor o gama, mais clara a imagem vai ficar. As luzes, na verdade, vão ser destacadas. Quanto maior o gama, menos as luzes serão destacadas, né? Então, você pode trabalhar na imagem dessa forma aqui. Você pode trabalhar com exposure, que é a exposição. Então, quanto dessa imagem vai ser afetada por esse filtro, né? O nível de detalhes, que é o detail aqui que eu falei para vocês. Então, quanto mais você colocar detail, tá? Mais a tua imagem, ele vai colocar os contornos. Por exemplo, lá do ladrilho que eu falei, mais ele vai colocar os contornos e definir os traços de contorno dessa imagem, tá? Então, você pode observar as sombras também, ó. Então, shadow, né? A parte das sombras, quanto mais você colocar, mais luminosidade ele vai dar para as sombras. Quanto menos você colocar, mais destaque ele vai dar para as sombras, né? Highlight, daí é o contrário da sombra, né? Quanto mais você colocar, mais destaque ele vai dar para a iluminação, onde tem luz. Vibrance, que é a vibração. Então, vamos deixar, quanto menos você colocar, ó, mais desbotado. Quanto menos coloca, menos desbotado ele fica. Quanto mais você coloca, mais forte fica a cor, menos desbotado, né? E, por último, a saturação, que é a profundidade de cor dos pixels. Então, quanto mais forte esses pixels forem, mais forte eles ficarão. Quanto menos eles forem, menos eles ficarão, e assim por diante. Então, você pode dar um efeito aqui nessa imagem. Por que o ideal, depois que você faz um efeito de transição, é você adicionar um filtro conjunto? Porque daí a tua imagem, ela vai ficar no mesmo patamar da outra. Então, se você não colocar um efeito, não regular as características de saturação, de cor, de brilho, de contraste, de níveis desta imagem, ela fica parecendo literalmente que que aquela imagem ela foi colocada ali. Ela não tem um efeito de combinação entre elas. Fica muito evidente que você simplesmente adicionou uma imagem sobre a outra. E isso não fica legal do ponto de vista de edição. Então, adicionei o filtro, dou um OK, tá? Pronto, a minha imagem está concluída e eu tenho aqui um efeito de transição entre uma imagem e outra, né? O resultado realmente fica muito bacana. E é isso aí, espero que você tenha gostado e aprendido. Qualquer dúvida, sugestões, basta adicionar no comentário abaixo do vídeo. E muito obrigado por ter assistido e até a próxima.